Olá, senhores! Voltamos aí ainda para a nossa semana 8, né? Esse é o segundo vídeo da parte 2 de logística no agronegócio. E aí agora vamos a algumas perguntas a se fazer, né, para o produtor rural. O que ele deve levar em conta aí? Primeiro, o tamanho do lote, né? Qual que vai ser o tamanho do lote que eu vou encomendar? Vai ser por unidades, né? Cento, dúzia, né? Crivo, por exemplo, no caso de crivos de ovos, enfim, você tem aí garrafas PET, né? Que vocês têm o fardo, então você tem vários tipos, ou vai ser por quilo, enfim, né? Qual que vai ser a minha unidade? Beleza, identifiquei. Qual a quantidade de lotes que eu vou transportar, né? Aí depende do modal que você vai utilizar, né? Você tem que averiguar aí qual que é o máximo que cabe para você ganhar na famosa economia de escala. A distância a ser percorrida e os prazos de entrega, isso tudo é feito no planejamento anterior, né, pessoal? Quais são as características da mercadoria? Aí é um ponto que merece um pouco mais de cuidado, né? Você tem que observar, é um produto que tem um valor agregado muito alto, porque a gente viu que a característica da maioria dos produtos agrícolas é um valor agregado baixo. Mas vamos dar um exemplo aqui diferenciado até para sua anotação. Peixes, né? A parte de pescado. Esse produto realmente ele tem um valor agregado muito alto, né? Quando você vai comer aquela lagosta lá que você come todo final de semana, hein? Quanto que você geralmente paga? Pessoal, para comer lagosta tem que ter bala na agulha, tem que ter grana, né? Então, assim, são produtos que têm um valor agregado muito alto, né? Alguns peixes. Então, tem que tomar cuidado em que tipo de modal você vai transportar esses produtos. Isso é muito importante. Coloquei mais algumas coisas aqui, como a pericividade, né, periculosidade, principalmente, né, se o material ele tem uma certa carga química, né, a gente tem fertilizantes muito pesados aí, tem que tomar muito cuidado, né, não podem ser transportados junto com alimentos, senão pode ocorrer uma grande contaminação aí. E por fim, as embalagens, né, que a gente já viu aí no nosso capítulo sobre embalagem, né? Como que ela deve ser transportada, né? Tem alguns produtos que se você não transporta numa embalagem adequada, eles chegam, já não valem nada, porque são produtos que devem ser descartados se for uma embalagem que não condiz, né, com o produto a ser transportado. E aí a gente vai passo a passo por modal, né? Qual modal eu vou utilizar? No transporte aéreo, o transporte aéreo, dependendo, ele vale a pena sim. Professor, mas o senhor falou que a maioria, lá na hora que a gente estudou as características gerais dos produtos agrícolas são que eles têm um baixo valor agregado, mas depende. Eu já dei um exemplo para vocês do pescado, que tem um alto valor agregado, né? Então, esse é um tipo de produto que tem alto valor agregado, às vezes vale a pena você transportar via modal aéreo. Tá, mas esse é um produto de um baixo valor agregado. Mesmo assim, vale a pena? Depende da quantidade, né? Eu coloquei para vocês um exemplo aí do mamão do Espírito Santo, que é transportado via modal aéreo para o Rio de Janeiro. Eu vou até observar se eu depois consigo achar esse vídeo e coloco para vocês lá. Então você tem uma mão que é uma carga unitária, valor agregado muito baixo, né, barato, mas que ele é transportado para o Rio de Janeiro. Não é tão barato assim, né, pessoal, lógico, mas é comparado com uma lagosta, né, um determinados peixes, é barato e é transportado via modal aéreo. Então há que se fazer uma conta aí, tem determinado mamão, né, se for especial, quanto maior o valor agregado, melhor, porque o modal aéreo a gente sabe que é o mais o quê? O mais caro, né, pessoal? O transporte rodoviário, né, sempre com uma maior flexibilidade para quase todos os locais de transporte, você consegue utilizar esse tipo de modal e uma das principais características do modal rodoviário é bom a gente anotar aí que ele é o principal modal de interligação entre as
entre as vias, né, de transporte. Um modal ferroviário, né, que é aquela grande capacidade. Sempre que você tiver uma dúvida em qual modal você utilizar, né, o modal ferroviário ele sempre está atrelado a características de ter uma carga muito grande, poder transportar muita coisa. Né, o exemplo que eu coloquei para vocês, né, um caminhão com 1 litro de óleo ele pode percorrer 1 quilômetro, né? Com 1 litro de óleo ele pode correr 1 quilômetro, transportando aí 30 toneladas, o que já é muito. E um trem com vários vagões, né, cargueiros aí, ele pode transportar percorrer esse mesmo 1 quilômetro, transportando aí 125 toneladas desse mesmo óleo, né? E coloco para vocês alguns produtos ali principais sendo transportados por esse modal. Esse modal, a característica dele é que ele transporta produtos que são geralmente commodities. Por quê, professor? Commodities geralmente tem um baixo valor agregado de mercado. Então, se tem um baixo valor agregado de mercado, você consegue colocar, né, a maior quantidade possível, né, e de uma maneira que geralmente são sementes, grãos, você consegue alocar em um espaço pequeno uma quantidade muito grande. Por exemplo, o que você tem aí, ó, é soja, algodão, borracha, café. Então são as chamadas commodities agrícolas, né, no transporte ferroviário. O transporte aquaviário ele tem sido utilizado em larga escala, né, principalmente para o transporte de madeiras, grãos e carnes congeladas, né? O Brasil ele é um grande exportador de grãos. Por quê? Porque a nossa atividade rural ela é muito grande, né? Então a gente acaba que é um grande exportador desses grãos, né? E também pelas nossas características de clima, né? Nós conseguimos viver em um país que é muito propício, né, para várias plantações de vários produtos consumíveis agrícolas aí. As carnes são também muito exportadas do Brasil, né? A gente tem exportação da China, você tem alguns problemas, né, na época da vaca louca que aconteceram, enfim, né? Mas você consegue fazer isso via modal aquaviário, que também comporta uma grande quantidade de carga, principalmente na hora que você vai exportar, né, esse tipo de carga. Então aí a gente falando tanto de exportação quanto da venda local. Lembrando mais uma vez que eu falei para vocês da questão de se locomover, né? Ter um transporte de cargas dentro dos rios e lagos dentro do próprio país. É aquela questão de você ter, às vezes, os elevadores para transportar de uma região para outra quebrados, né? Precisar de uma certa manutenção nesse tipo de modal. E, logicamente, né, alguns fatores climáticos também, eles interferem além dessa infraestrutura mínima. Pessoal, por fim, né, alguns pontos a gente tem que colocar aqui, né, o produto, ele não possui um valor nenhum, né, se ele não tiver na prateleira, no momento, na hora e no lugar que o cliente resolva consumir. Aqui eu chamo a sua atenção pelo marketing que nós devemos ter o produto. Ah, professor, mas o meu produto não é uma coisa mortalista, mas será que não vale a pena transportar nossa sacolinha, tá ali no supermercado de uma maneira mais visível? Por quê? Porque só de estar numa maneira mais visível, que a gente já encontra em alguns supermercados, ele pode ser preterido, ou seja, preferido em relação a outros produtos que são iguais. Então, investir nessa parte é muito importante aí. Né? Eu coloco aqui, né, que uma das soluções é o tipo de embalagem que você usa para esse produto, também para diferenciar dos demais, que são produtos muito iguais, né? E também para você facilitar o tipo de transporte, também facilitar o transporte desse material. E por fim, né, eu pergunto para vocês como são as embalagens para o transporte de grandes cargas do agronegócio. Você vai saber porque nós já estudamos, né? São embalagens secundárias, terciárias ou primárias. Isso aí.
são essas embalagens terciárias, né, para exportar uma grande quantidade. Ok, pessoal, né? Algumas dicas que é bom a gente sempre estar verificando aí, né, para o nosso ambientação, nosso ambiente mudo, né? E ficamos por aqui, né, da parte 2 da logística e agronegócio. Tenham todos uma boa quinzena, né? Vamos realizar uma boa prova, porque o conteúdo está bem tranquilo aí. Pessoal, tenham todos uns bons estudos e boa quinzena para vocês. Até mais.